Professor Charles Nagel. Vamos continuar nossas incríveis videoaulas sobre fatores climáticos. Os fatores climáticos que nós já estudamos: latitude, altitude, continentalidade, maritimidade. Agora nós vamos às massas de ar. Isso mesmo, as massas de ar. Nas massas de ar, nós temos aí uma imagem que demonstra, o desenho demonstra ali como agem as massas de ar ao decorrer, ao longo de nosso território, a movimentação delas para um lado, para outro, dependendo da região, e diz que são grandes porções da atmosfera que possuem características próprias de temperatura e umidade, normalmente influenciadas por suas áreas de origem. Elas podem ser quentes, frias e úmidas ou secas, e onde elas estão, elas influenciam o clima daquela região. Também nós podemos chamar, em vez de grandes porções, de grandes bolsões de ar que atuam na atmosfera terrestre. Então elas levam as características próprias do lugar de origem, de onde elas surgiram, as massas de ar, e constituem importantes elementos climáticos, Nós já vimos aí. Os elementos e as variações climáticas possibilitam melhor compreensão e a organização da nossa sociedade. Então, as massas de ar elas podem ser equatorial atlântica, ela pode ser também tropical continental, ela pode ser massa tropical atlântica, ela pode ser massa polar atlântica e massa equatorial continental. E aí nós temos essas massas de ar no verão e no inverno. E elas vêm de diversas regiões trazendo as características delas consigo. Por isso que nós temos, muitas vezes, no noticiário de TV, quando se fala do clima, a questão de uma massa de ar está chegando na região sul trazendo frio. Como trazendo frio? Porque talvez, então, ela seja uma massa de ar polar atlântica. Ela traz o frio da região de onde ela veio para a região de onde ela vai passar. Por isso, acontece dessa maneira. Então, aqui nós temos um mapa mais próximo ali do Brasil, na questão das massas de ar no inverno, tá? E das massas de ar no verão. Vejam de que maneira elas agem, a direção que elas percorrem, diversas direções, partem de uma origem e vão para diversas direções, influenciando o clima por onde elas passam. Os deslocamentos das massas de ar ficam mais observáveis, mais nítidas nesta incrível obra gráfica que vocês têm à sua frente, em relação a elas. As setas ali mostram a direção no qual elas percorrem, a direção na qual elas andam, as massas de ar. Então nós temos ali todo o planeta praticamente sendo influenciado e atingido por essas massas de ar. Nós temos as zonas polares, que são mais frias, como nós já vimos, tem alta pressão, e nós temos as zonas equatoriais ali na questão da convergência intertropical, na questão de serem locais mais quentes, aí tem baixa pressão por ser mais quente. Tem a influência da tal dos ventos, os ventos alísios, os ventos variáveis. Então, existe toda uma complexidade na questão das massas de ar e a relação dos ventos, que não é a mesma coisa. Tá? Então, observe bem esse mapa e tente compreender a complexidade da direção dos ventos e do tipo de região que elas influenciam conforme vão passando. E agora nós chegamos aos ventos, isso mesmo, os incríveis ventos. E os ventos, eles se destacam, e aqui esse desenho ele é mais um desenho mais profundo, com mais detalhes. Tem algumas palavras ali que vocês não viram e também não vão ver agora ainda este ano, mas que é um desenho bem completo da questão do quadro dos ventos no nosso planeta Terra. Existe a questão das células, a célula polar, a célula de Ferri, de Hadley. Essas células influenciam na questão do vento no planeta. Tá? Mas mesmo assim nós temos ainda, que nem nós tivemos naquela figura do mapa lá atrás, a questão dos ventos alísios, os ventos de oeste, de nordeste, ventos polares. Eles acabam influenciando também, de uma forma geral, o nosso planeta. Tá? O conceito tradicional é que os ventos são o ar em movimento. Entretanto, eles representam mais
que propriedades físicas. Tem uma participação direta na organização das atividades humanas e na modelação das paisagens, ou seja, os ventos transformam e modelam paisagens. Né? Um exemplo é as paisagens litorâneas aqui da região sul, onde nós temos o litoral, ali a região litorânea do Rio Grande do Sul, onde possuem as famosas dunas de areia. Né? Essas dunas estão em constante movimento. Se você chegar lá hoje, elas vão estar em um lugar, vão chegar lá daqui a 6 meses, elas estarão em outro lugar. São os ventos que proporcionam essa mudança de paisagem, estão moldando a paisagem, agindo sobre aquela região ali, no caso, o exemplo que eu dei aqui, a região litorânea do Rio Grande do Sul. Né? E os seres humanos, bom, os seres humanos eles percebem a diferença entre as temperaturas do ar registradas pelos termômetros e o que eles realmente estão sentindo. Essa percepção é chamada de sensação térmica. Portanto, mais uma vez, os ventos participando, né, e modificando o clima, o ambiente de um local. Ou seja, tem uma temperatura de 15 graus, mas a sensação térmica é de 10. Ué, mas está marcando 15. Por que essa sensação térmica é de 10? Porque o vento, né, os ventos estão influenciando na baixa da temperatura, na sensação de frio que tu está sentindo, ela diminui mais ainda em relação, né, por causa do vento. Tá? Tem esse fator importante também. Como sabemos, a Terra realiza movimentos que influenciam significativamente o deslocamento das massas de ar e dos ventos sobre a superfície do planeta. O movimento de rotação que faz com que a Terra gire em torno do seu próprio eixo, né, o eixo esse inclinado, interfere na direção dos ventos alísios. Ventos alísios são esses ventos que ficam naquela região ali, um pouco abaixo do Equador, né, em direção sul, um pouco abaixo ali, ou basicamente na linha do Equador ali, né, nós temos os famosos ventos alísios, tá? Esses ventos são influenciados também pela movimentação de rotação que o nosso planeta Terra faz. Tá? Os ventos alísios eles possuem uma importância significativa. É um tipo de vento que traz muita importância para a vivência na sociedade. Porque quando eles se deslocam sobre os oceanos, em direção aos continentes, transportam grandes quantidades de umidade, o que favorece o quê? A formação das chuvas, que é o nosso próximo conteúdo, né? As precipitações, que são também conhecidas como chuvas, né? Então, os ventos alísios, eles também participam da formação e influenciam a questão da umidade e das chuvas. Então, a importância desse tipo de vento para nós hoje em dia. E tem mais, além do movimento de rotação, que também influencia, né, é influenciado pelos ventos, o movimento de translação, que é aquele que a Terra faz em torno do Sol, é associado à inclinação do eixo e à curvatura natural da Terra, produz uma distribuição desigual de luz e calor ao longo do ano. Por quê? Porque a Terra é inclinada, à medida que ela vai girando em torno do Sol, né, e esse movimento que a Terra faz em torno do Sol não é circular, é uma elipse. Quando ela está mais próxima do Sol, fica mais quente, mais afastado do Sol, fica mais frio. E tem também a parte onde os raios do Sol incidem mais na parte, vamos dizer assim, da linha do Equador, no meio da Terra, porque é aquela parte que está mais próxima do Sol, se você for observar bem, né, nosso globo terrestre ali. Tá? Então, essa luz e o calor influenciam e se diferenciam ao longo do ano. Então, essa distribuição desigual de calor, ela produz diferenças nas pressões atmosféricas, né? A questão, quanto mais quente, menor pressão, mais frio, maior pressão atmosférica. Então, essa pressão, né, são responsáveis também pela movimentação dos ventos, tá? Então, a distribuição desigual de calor produzido pelo movimento de translação, tá? Vou falar de novo. A distribuição desigual de calor produzirá diferenças nas pressões atmosféricas, que serão as responsáveis pelas movimentações dos ventos. Ou seja, quem é responsável pela movimentação dos ventos? A pressão atmosférica, que também é influenciada pelo quê? Pelo movimento de translação da Terra, que nós já vimos. Quanto mais para os polos, né, maior a pressão atmosférica. Quanto mais para a região da linha do Equador, menor a pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica acaba influenciando também nos ventos. Tá, pessoal? E para quem tem o livro, vocês podem pegar o livro e abrir lá na página 27, tem uma tabelinha da classificação dos ventos.
né? Esses ventos eles podem ser globais, podem ser continentais e podem ser locais, né? Os globais ocorrem de forma permanente, né? Em todo o redor do globo terrestre. São conhecidos como os ventos alísios e os contra-alísios, né? São daquela região chamada faixa tropical da superfície terrestre, né? E depois os ventos continentais, que correspondem a brisas terrestres, aquela brisa marinha que tu senta na tua cadeira da praia colorida que tu ganhou lá da Lebes, tu senta naquela cadeira ali e vem aquela brisa marinha, né? Esse é o vento continental, né? É aquele que são presentes em áreas costeiras, litorâneas, continentais e também chamados monções de inverno e de verão, que atuam aonde? A região deles é no sul e no sudeste asiático, ou seja, lá onde fica a China, aquela região lá. E os ventos locais, que atuam em escala menor, né, estão divididos em quentes e frios. Né? Ventos locais são quentes e frios. Por exemplo, aqui no sul nós temos aquele famoso vento, né, eu que sou do interior de Santana do Livramento, né, ouvia falar muito no tal do vento minuano, né, que era aquele vento de Renguear Cusco. Então, o vento minuano é um vento local. De que origem? Do sul do Brasil, aqui onde nós moramos, tá? E também tem o tal do Simon, né? Um vento local chamado Simon. Olha só, Simon, que por sua vez é um vento local quente que atua onde? Na África e na Itália. Ah, eu queria estar na Itália com o Simon, né? Batendo em meu rosto, né? O que é isso, professor? É o vento característico da Itália chamado Simon, que é um vento quente que, né, é característico da região da Itália e bate no rosto das pessoas lá, com um calorzinho, né? Diferente aqui do sul, que nós temos o tal do vento minuano, que é um vento frio. Então, temos a tabela montada aí e tem mais um destaquezinho que é a classificação dos ventos, né? Tem o tipo de vento global, continental e local e a classificação dos ventos. Tá? Os globais são alísios e contralísios. Os continentais, brisas e monções. Os locais são subdivididos em frios e quentes. Os locais frios é o Mistral na França e o Minuano no Brasil. Os locais quentes é o Sirocco na Itália e o Simon na África. Né? Portanto, quando o professor falou que queria um Simon batendo ao rosto na Itália, está errado. O Simon só acontece na África. O vento quente local da Itália é o Sirocco. Então reproduz de novo aquela imagem. Imagine eu sentado, né? Sei lá, na frente do Coliseu, tomando um ventinho Sirocco no rosto, né? Que maravilha, aquele ventinho quente, né? Mas os ventos, pessoal, são interessantes, né? Assim como toda geografia é interessante, eu falei para vocês. E a questão de estudarmos aí um pouco mais dos elementos, dos fatores climáticos, né? As massas de ar e os ventos, que são coisas diferentes, lembrando vocês. Tá? As massas de ar que influenciam, trazem o clima junto com ela, né, de onde elas vêm, da origem delas, e os ventos que acabam influenciando também na questão da vida das pessoas, né? A questão da sensação térmica, das temperaturas, né? A questão dos ventos influenciarem também moldando as paisagens de regiões como as regiões litorâneas, tá? Através das dunas de areia ali, né? Deslocamento. E que os ventos têm uma classificação de 3 tipos, que são os globais, continentais e locais. E esses têm subdivisões. Tá? Se você quiser dar mais uma olhadinha lá nas subdivisões dos ventos, você pode ver lá na página 27 do nosso livro de geografia, o famoso livro 2. Né? O livro 2 fala um pouco sobre a questão da tabelinha das subdivisões dos ventos ali, né? Que cada lugarzinho tem um nome diferente. Na África, na Itália, o vento quente tem nomes diferentes. No Brasil, né, no sul do Brasil e na França, o vento frio tem nomes diferentes. Tá? Interessante, né? Bem interessante. E também nós sabemos que, por falar em ventos, nós já estudamos os famosos furacões, tornados, tempestades, né, que são devastadoras, principalmente na famosa costa leste dos Estados Unidos ali, né? Cada ano tem a tal da temporada de furacões, para vocês terem uma ideia, né? E são devastadores, né? Ventos acima de 200 km por hora, castigando ali as costas litorâneas dos Estados Unidos, principalmente, né? A costa leste ali.
Então, existe para isso uma tabela de medição da velocidade dos ventos. Ela é feita por um aparelho chamado ventômetro? Não, um aparelho chamado anemômetro. Isso mesmo, anemômetro. É o aparelho que mede a velocidade do vento. E para isso foi elaborada uma escala chamada escala de Belfort, que varia de 0 a 12. A escala de Belfort, para medir a velocidade do vento, varia de 0 a 12. E essa classificação associa a velocidade dos ventos àquilo que observamos diretamente na natureza. Como assim? O que a gente observa? Como a gente enxerga os ventos na natureza? Através do movimento de algum objeto. Ou se tratando de natureza, as árvores, os galhos. E também tem a famosa biruta, que é um tipo de pano assim, que parece um funil de tecido, que também tu mede ali a direção do vento, e tudo mais. Mas voltando à escala de Belfort, que é a escala que mede a velocidade dos ventos, nós temos a questão da escala ser de 0 a 12. Vamos colocar ali a escala 2, sente-se vento no rosto. O vento é de 6 a 11 km. Uma brisa, que maravilha. Depois da escala 5, as árvores menores começam a se curvar, formam-se pequenas ondas nos lagos, vento de 29 a 38 km por hora. Depois uma escala 9, que ocorre já danos em edifícios, telhas de casas, são os ventos de 75 a 88 km por hora, que já ocorreram aqui no Brasil e no Sul principalmente. E aí depois, a partir da escala 12, na escala 12 nós temos ventos superiores a 118 km por hora. Aí nós já entramos nos famosos ciclones, tornados e furacões. Os ventos acima de 118 km por hora é a escala 12, da famosa escala de Belfort. Pessoal, sei que falei demais sobre ventos aí, massas de ar, mas é muito interessante, assim como toda a geografia, nós sabermos do clima, dos fatores climáticos e elementos climáticos que influenciam nossas vidas no dia a dia. Afinal de contas, nós sentimos esses fatores climáticos, sentimos as chuvas, a umidade, sentimos a pressão atmosférica, sentimos os ventos, a modificação das paisagens, quando chega as massas de ar, um pouco está calor, um pouco já no outro dia está frio, é a massa de ar que chegou. Então é bem interessante essa questão aí dos fatores climáticos. E lembrando que os ventos ali adoro fazer esqueminhas, procurar e pesquisar esqueminhas aí, os famosos ventos de baixa pressão, o ar frio, como é que funciona a questão que o ar frio desce, o ar quente sobe, a questão do vento de alta pressão em cima e o vento de baixa pressão na parte de baixo ali, gerando ali o ar atmosférico, a questão da movimentação do ar atmosférico, tá? Esse é um esqueminha bem interessante para vocês entenderem a movimentação do ar e das massas de ar, tá, pessoal? Lembrando mais uma vez que tcharam, vem aí na próxima videoaula ainda essa semana, precipitações, conhecidas popularmente como chuvas. Vocês sabiam que existe mais de um tipo de chuva? Pois é, isso nós vamos ver na próxima videoaula, E são 3 os tipos de chuvas, tá? A convectiva, a frontal e a orográfica. Nomes estranhos, Mas vocês vão entender na próxima videoaula o que são essas chuvas, e que tipos de chuvas são essas e suas características. Muito obrigado pela videoaula de hoje e até a próxima.